meus amores aqui do YouTube, vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço um pãozinho sem glúten e sem lactose. É um pão que é uma delícia e faz bem para a saúde da gente, por não conter nem a farinha branca, né, que tem o glúten, e nem o leite, que também não faz muito bem à saúde. E no caso, no momento, eu não estou podendo comer com lactose nem usar o glúten. E aí eu vou fazer um pãozinho aqui, que ele é rapidinho, não é tão caro e não vai farinha branca. Aqui eu vou mostrar para vocês todos os ingredientes desse pãozinho, que no caso vai farinha de arroz, que tá aqui, farinha de arroz. E já eu dou para vocês a quantidade dos ingredientes. Vai polvilho doce, só para você ir pegando. Polvilho doce, vai o fermento, que é aquele fermento para pão. O fermento é aquele de bolinhas, né? Que é esse aqui. Eu uso esse aqui, normalmente eu uso esse aqui. Então é qualquer fermento para pão. Ele é aquele fermento de bolinha instantâneo seco. Eu vou usar também essa goma xantana, que no caso é o que vai dar a liga para o nosso pão. Que é a goma xantana, você encontra em qualquer casa desses produtos naturais. O quilo tá bem carinho até, 130 e pouco o quilo. Eu comprei aqui umas graminhas. 200 gramas, que deu R$28. Vou usar aqui açúcar, qualquer açúcar que você tenha. Vou usar o óleo, que no caso pode ser azeite, melhor seria com azeite, mas eu não tenho, vai ser óleo. Uso aqui também, no caso, ovos, são ovos, qualquer tipo de ovo, não sei se é o de granja. E aqui já tá as medidinhas, né? Eu vou usar o sal. Então, o que que a gente faz? Uma bacia você coloca a farinha de arroz, que no caso, a farinha de arroz minha tem 150 gramas. O polvilho doce tem que ser polvilho doce, não pode ser o azedo, tá? Porque o doce, ele faz crescer mais o nosso pão. São 150 gramas de polvilho doce também. 150 gramas de polvilho doce, 150 gramas de farinha de arroz, que é sem glúten. Aqui eu tô colocando só os secos, no momento é só os secos, porque para depois colocar os molhados, né? Aí eu vou colocar a goma xantana, que é fácil de você achar aí nas casas de produtos naturais e tal. A grama xantana eu tô colocando mais ou menos aqui, ó, é uma quantidade de uma colherinha. Coloco, no caso, é aquela colherinha de chá. Vai meia colherinha de chá, já tá medidinho certinho, meia colherinha de chá da goma xantana. E no caso você mistura bem esses três ingredientes, né, que vai ser a massa. Aí abre um buraquinho no meio depois que misturar. E eu vou mostrar pra... Então, aqui tá a goma, no caso tá a farinha de arroz, o polvilho e a goma xantana. Você mistura bem, devagar, isso aqui voa, né? Pra fazer nosso pãozinho delicioso, sem glúten e sem lactose, que é o importante. É um pão bem naturalzinho, fica bem leve, não fica um pão duro. Você pode congelar por até 3 meses esse pão. Misturadinha aqui a goma xantana, as duas farinhas, no caso de lactose, as duas farinhas sem glúten, no caso, que é a farinha de arroz e o polvilho doce. Você abre um buraquinho aqui, ó, só para ir misturando o restante dos... Ó, fiz o buraquinho. Agora aqui dentro, o que que vai acontecer? Nós vamos colocar o açúcar, que são 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar, que dá aproximadamente 25 gramas de açúcar, mais ou menos, em grama. Vamos colocar aqui também o fermento, que no caso é um pacotinho desse aqui, ó, de 10 gramas. Se você tiver solto, você mede 10 gramas. Se você tiver no pacotinho, você mede, é só abrir o pacotinho e colocar o fermentinho aqui. Esse é fermento para pão biológico. Coloca o fermento para pão biológico, coloque o açúcar e o sal é uma pontinha de colher no caso, colher de... Como é o nome dessa colherzinha pequenininha? É chá. É meia colherinha de chá. Coloca também o sal. Já pode ir mexendo. Mistura bem.
Mistura todos os ingredientes que são secos, no caso, né? Os ingredientes secos, para depois a gente colocar os ingredientes molhados aqui no meio. Nosso pãozinho sem glúten e sem lactose. Esse pão aqui, ele, como eu falei, ele tem uma duração boa. Depois você congela e vai comendo aos poucos, porque você não come um pão inteiro de uma vez só, né? Então, aqui, ó, bem misturadinho. Depois de misturadinho, você coloca em temperatura ambiente. Se tiver calor, pode ser em temperatura ambiente. Se tiver frio, aí você coloca morninho. Mas sendo em temperatura ambiente, a água são 150, eu medi aqui, ó, no nosso copinho, 150 ml de água em temperatura ambiente. 150 em temperatura ambiente. Coloca aqui dentro os 3 ovos. Pode ser caipira ou não caipira. 3 ovos. Desculpa que os vizinhos aqui ficam gritando, tem hora que sai besteira aí. Mas a gente que mora perto de vizinhos é isso mesmo. 3 ovos. Coloque aqui também o óleo. Que no caso, o óleo, eu medi aqui, né, em óleo. No caso, são 2 colheres de sopa, né? 2 colheres de sopa. Seria bom azeite. Não tenho azeite, tô com óleo, vai o óleo mesmo. 2 colheres de sopa de óleo. Então aqui tá basicamente todos os ingredientes. O polvilho, tá? O farinha de arroz, o açúcar, o sal, a gama xantana, o fermento, no caso a água, os ovos e o azeite. Agora aqui vamos misturar muito bem isso aqui, bem misturado. Vai aos pouquinhos assim, ó. Tô sacudindo. Eu tô com meu caderninho de receita aqui, porque se não for caderninho de receita, a gente esquece. Ainda mais, a idade vai chegando, a gente fica esquecido. Ó, aqui é só misturar muito bem, para não ficar esses gruminhos. Você pode colocar em batedeira se você quiser. Mas se você não quiser usar a batedeira só no muque mesmo, para ter um bracinho mais durinho, você mistura bem no braço. Vai botando assim pra dentro, tá vendo, ó? Bota, mistura, bota, mistura. E é isso aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como fica a sua massa. Do nosso bolo maravilhoso aqui, sem glúten e sem lactose, ok? Já volto com vocês com a massa misturada. Então, já misturei bem a minha massinha do nosso pão sem glúten. Ó, ela fica assim, ó. Deixa eu pegar ela aqui pra você ver como é que ela fica, mais ou menos, pra você ter noção. Ó, ela fica maciazinha, mas não é aquela molengona, não. Ela demora a cair da colher, tá vendo, ó? Ó, ó, agora que caiu. Então, não é aquela massa durona, mas também não é aquela molinha, igual de bolo, não. Ela demora, ó. Ó. Viu? Essa é o ponto da massa. Bem batida, bem misturadinha. Saiu todos os gruminhos. Agora eu vou passar ela pra forminha, pra essa forminha minha aqui. Essa forminha é pra aquele bolo... Eu sempre esqueço o nome do bolinho que faz com ela, que é pequenininha, tá vendo? A medida dessa forma, se não me falha a memória... Deixa eu ver que tamanho ela é. Eu tenho até o tamanho dela aqui. No caso, eu acho que ela é 25, peraí, eu tenho anotado o número dela, é 24, né, de 24 por 10, teria que ser uma 6, não sei se isso aqui vai dar tudo aqui dentro, mas a minha não é 6, a minha é 4 aqui, ó, é 4, aqui seria melhor se fosse a 6. No caso, tem que passar um óleo aqui nela, mas eu não vou passar óleo porque eu tenho esse desmoldante. Quem não tem o desmoldante, passa óleo de cozinha mesmo com aquela... Como é que chama aquele negocinho? Pincel. Aquele pincelzinho. Eu passo o desmoldante mesmo. Passa na volta toda. Desmoldante. Eu uso esse aqui, ó. Muito, muito, muito bom esse aqui. Esse desmoldante. Maravilhoso. E dura, gente. Dura. Você faz pão, você faz bolo lá, tá vendo?
Tá todo ele, ó, todo. Até vou botar mais um pouquinho pro lado de cá, que eu botei mais pra lá do que pra cá. Aí você vai passar o o pão pra essa forminha. E deixar crescer, coberto com um plástico e um guardanapo, primeiro um plástico, depois um guardanapo, por 30 minutos, dependendo do calor onde você está. Se estiver bem quente, ele sobe rapidinho. Quando ele chegar ele vai botar a metade da forma de farinha, de massa, até aqui a metade. Quando ele chegar na bordinha da forma, você já pode colocar no forno. No caso, o teu forno tem que estar ligado já em 200 graus Celsius, no caso 200. Quando o teu pão sair daqui da medida que tu botou até um tantinho acima, assim, faltando um dedinho para encher a forma, você já liga teu forno para ele ficar quente. Agora eu vou botar aqui, só que como eu estou só com uma mão gravando, eu não tenho tripé, eu vou mostrar pra vocês depois na forma, que tem uma dicasinha maravilhosa aqui para você fazer um pão bem certinho. Então, a diquinha que eu tenho aqui para o seu pão ficar bem crescidinho, do tamanho certinho, que aqui quando você coloca, tá vendo? Fica todo desparelho. Você molha aqui, ó, as costas de uma colher. Molha e vem ajeitando ele aqui na forminha. Ajeita ele todinho aqui na forminha, molha de novo, vai sujar de farinha. Você tira o excesso, molha de novo, que ele gruda, né? E vem fazendo assim, ó, pra acertar. Aí molha novamente e vem acertar, tira a água, excesso, e vem acertando, ó, tá vendo? Vem acertando ele vai acertando. Isso é pra você fazer um pão bem certinho. Pra não ficar tortinho, tipo, nas pontas, você quer o quê? Um pãozinho crescidinho no centro. Aí você faz o quê? Você afunda mais as pontinhas, as lateraisinhas dele, os dois ladinhos aqui, e deixa aqui mais alto no meio, tá vendo? O meu tá mais altinho no meio. Porque aí quando ele crescer, ele vai crescer as laterais menores, e o pãozinho no centro vai estar mais crescidinho no meio, fica mais bonitinho, eu acho. Cada um tem um jeito de fazer, né? Eu faço o meu assim. E agora o que você vai fazer? Botar esse meninão para crescer. Porque esse meninão, ele dependendo, como eu disse, da sua cidade, ele cresce mais, ele cresce menos. Esse pão não é muito de crescer, porque as farinhas deles não são farinha branca, como eu disse pra você, não tem nenhuma coisa que faça ele ficar aqueles pão gigantescos, sabe? O fermento ajuda a crescer? Ajuda. Mas a farinha influi muito nisso. Ó, agora aqui as pontinhas estão pra dentro, mais pra baixo, e o meinho tá mais pra cima. Pra ele ficar mais bonitinho. Pronto, agora aqui o que você vai fazer? Pegar um plástico. Pode ser um plástico filme? Pode, não tendo. Como no meu caso eu não tenho plástico filme, eu vou colocar um plástico comum. Esse plásticozinho de saquinho que você tem em casa, de botar comida. Aí você fecha bem aqui, ó. Fecha aqui as pontas laterais, fecha direitinho para não entrar nada. E ó, tá feitinho. Agora aqui o que você faz? Bota ele para crescer. Ele vai crescer dependendo do lugar que você esteja, se tiver calor, uns 30 minutos. Dependendo do lugar, se tiver frio, aí já não vai ser mais 30 minutos, vai ser 40 minutos, vai depender. Ele vai ter que estar, deixa eu descoisar aqui de novo. Ele vai ter que estar nessa altura aqui, ó, da forminha, que é assim, mais ou menos. Pra você poder botar ele no forno pré-aquecido a 200 graus. Como aqui tá muito calor, ele já cresceu. No caso, olha aqui, tá batendo na beirada, era pra estar menor, era pra estar aqui assim, ó, mais ou menos, pra me pôr no forno. Mas ele cresceu muito, o fermento tá novinho. Agora eu já liguei o forno, vou deixar ele quente, tá bem quente, e já vou colocar ele no forno, senão ele vai passar da forma.
forno já tá ali aquecendo, já tá quase no ponto. E eu já vou colocar ele para assar e marcar de 25 a 30 minutos. Eu vou falar para vocês depois o tempo de forno, porque de crescimento levou em torno de 15 minutos para crescer depois que eu botei a massa aqui na forma. 15 minutos para crescimento. Tinha aqui em casa um gengilim, que é esse gengilim aqui. Eu comprei. Aí eu coloquei aqui em cima um pouquinho de gengilim, só para dar uma enfeitadinha. Agora já vai direto pro forno. O forno já tá quente, a 200 graus. Agora vai pra lá. Ele tá aí, ó, só crescendo. Tenho até medo de derramar. A forma tinha que ser alta, né? Como eu falei pra você, tinha que ser de 6 centímetros de altura. A minha é 4, não tem de 6. Mas tá aí, vamos ver como vai ficar nosso pãozinho. Ó, o tempo de assar no meu forno foi a 200 graus, tava 210 graus. Foi de 20 minutos. Não sei no forno de vocês, cada um tem um forno, mas aí vocês vão olhando ele, vai analisando, ver se já tá muito escuro, se tá mais claro. No meu foi 20 minutos. Agora eu vou tirar ele da forma, tirar ele, que tem muito mosquito, tirar ele da forma e botar ele numa gradezinha assim, ó, pra ele esfriar, pra depois cortar. E a xicrinha já tá aqui do lado esperando o cafezinho. Ó, eu tirei ele aqui da forma, embaixo ele tá assim. Agora eu vou virar pra você ver como é que ele vai estar em cima. Vou deixar ele esfriando aqui, como eu falei, na grade, pra poder cortar, porque não pode cortar agora. Ele tá bem fofinho, porém com uma crostinha aqui, ó, uma casquinha aqui em cima. Mas aqui, ó, você pode ver que a gente aperta e volta. Tá bem assadinho em 20 minutos. Agora eu vou esperar esfriar para cortar com vocês o nosso pãozinho aqui, que é uma delícia. Fazendo aqui um cafezinho para acompanhar o nosso pãozinho. Cafezinho, que só gosta assim, coadinho. Nosso cafezinho tá aqui. Eu tô fazendo, tá prontinho, quentinho, ó. Fumaçante. Aqui tá o nosso bolinho. Eu vou cortar agora pra gente provar. Tá massinho, já botei pra esfriar. Vou botar aqui esse negócio aqui pra ver se eu consigo cortar ele pra vocês verem. Tá muito saboroso esse pãozinho. Como eu falei pra vocês, eu coloquei um gengilizinho por cima. Aqui tá meio escuro, mas dá pra cortar. Ó, ele tá com uma crostinha aqui em cima. Vou ter que chegar mais pra trás, né? Uma crostinha aqui, ó. Maciozinho por dentro. Gente, olha isso. Ó. Vou cortar mais um pedacinho. Já tá morninho ainda. Mas o bom é cortar bem friozinho. Aqui. Olha esse pão, gente. Ó. 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 Maciozinho, sem glúten. Sem lactose, não faz mal nenhum. Pouco açúcar. Pão feito na base de água só. E farinha. Sem lactose, sem açúcar. Sem açúcar não, sem a farinha que faz mal. Maciozinho. Aqui eu vou abrir um. Ó. Tá vendo? Vou provar um pra dizer pra vocês se tá bom ou não. Torradinho por cima. Aqui na casquinha, ó. Ó o barulhinho. E maciozinho por dentro. Tem um leve adocicado, ficou muito saboroso. Com uma manteiguinha. Uma manteiguinha e um cafezinho, não tem coisa melhor, ó.
Dá pra comer 2, 3 pãozinhos. Vou botar um cafezinho pra mim agora. Aqui um cafezinho. E comer essa maravilha de pãozinho. E é sem glúten, sem lactose. Gente, que sabor gostoso desse pão. Olha aqui como tá macio, ó. Ó. Tá vendo? Maciez, ó. E o bom é que você pode congelar. Tô comendo sem parar. Nem tomei o café e tô comendo sem parar. Façam. Só façam. Olha isso, maciez. Se para congelar ele é muito fácil, corta ele em fatias. Fatiazinhas finas, igual essa que eu cortei mais ou menos. E coloca em saquinhos individuais, assim, um do ladinho do outro. Aí vira o saquinho, coloca mais um e congela. Dá até 3 meses de congelamento. Você congelando ele, depois para descongelar, você coloca ele 30 segundos no micro-ondas, ele descongela. Ou bota ele para descongelar natural. Ou então, se não, bota ele para descongelar como é que se fala? Nessa sanduicheira. Capão também. Uma delícia. Só que não dá tempo, né, de descongelar. A gente come antes. Aqui em casa não dá tempo. Então vão aproveitando aí, sigam o canal, compartilhem. E aprendam a fazer essas delícias aí que não fazem mal nenhum. Aqui no caso é um pão sem glúten, sem leite, sem nada. Então não tem farinha branca, não tem leite, é um pão que só faz bem. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.